Se você acha que o metal é apenas barulho, hoje eu vou te mostrar que o death metal é na verdade uma demonstração de controle, complexidade e uma estética que comunica uma força inabalável. 10 jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos. Você está no Falando sobre Estilo como a Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal. Um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Death Metal ele nasceu em meados ali dos anos 80 como uma evolução natural do thrash metal. Bandas como Possessed e o lendário Death, liderado pelo Chuck, pegaram aquela velocidade e tornaram ela mais densa. Os vocais ficaram guturais e as letras mergulharam em temas mais profundos, como a biologia humana do lado mais extremo, a filosofia, o existencialismo e também um lado sombrio entre a vida e a morte. O Chuck, inclusive, mudou esse jogo ali ao escrever sobre a mente humana e a justiça. Ele mostrou que a inteligência é uma ferramenta mais afiada que alguém pode ter. E por isso a estética do death metal não é sobre chocar a sociedade, mas sobre a introspecção. Geograficamente, o gênero ali se consolidou em dois pilares. A gente tem a Flórida, que trouxe o som técnico de bandas como Morbid Angel e Obituary, e a Suécia, que já veio com o famoso som de motosserra das guitarras como Entombed e o Dismember. O universo ali do death metal é vasto e cada vertente entrega uma lição de estilo, né? A gente tem o death metal técnico, que é o tech death, que entraria aqui bandas como o Atheist e o Cynic, que elevaram ali um pouco mais o estilo e vem com um som mais estruturado. O death metal melódico, que entra ali a cena de Gotemburgo com o In Flames, o Dark Tranquillity, que provaram que o metal extremo pode ter uma alma e também harmonia. E aqui também entra o death metal brutal, né, ou brutal death metal, onde tudo é levado ao extremo, e a gente aqui vê o domínio do preto total. Enquanto ali o thrash usa o terror como um alerta, o death metal ele tem uma conexão com o terror, especialmente o gore e o terror mais sobrenatural e a introspecção. Bandas como Cannibal Corpse e Mortician praticamente transformaram roteiros de filmes de terror clássicos ali do lado B e filmes mais slasher em música. Eles buscam o choque e o medo do desconhecido. E isso se traduz em logotipos derretidos, ilustrações detalhadas de anatomia humana e uma paleta de cores que remete a algo orgânico, tipo sangue, decomposição, sombras. Gente, é aquela coisa bem gore, sabe? Existe um detalhe bem histórico aqui no death metal que eu adoro, que é o taping trending, que antes do streaming, o gênero ele se espalhou pelo mundo através dos fãs, né, que trocavam fitas cassete pelo correio. E era um trabalho bem de garimpo, porque você não ouvia o que estava na rádio, você ouvia o que era raro e o que era autêntico. Você tinha se esforçado para encontrar, né? Então, assim, isso era bem normal, até por conta de muitos músicos na época, não só especificamente do death, mas é um estilo que realmente eu sei que tem mais esse movimento das fitas, mas antigamente para você apresentar teu material você tinha que mandar pro correio, né? Os caras gravavam, mandavam ali o material para uma rádio, para uma produtora, pra galera, eles trocavam e era uma forma tipo de divulgar o material e o som deles. Eu acho isso sensacional, porque hoje em dia tudo é muito fácil, mas isso se tornava algo que, assim, parece que você valorizava até mais, porque você fala, nossa, olha esse material de qualidade que eu consegui obter, olha essa banda. Gente, era um negócio bem, assim, um trabalho de formiguinha, digamos assim, mas que se não tivesse sido isso, se eles tivessem largado mão, a gente nunca teria esses estilos, assim, hoje em dia. Até porque é um estilo de música que você não ouve nas rádios, né? Você não escuta na rádio um death metal tocando, é mais o comercial, é mais o clássico, é mais o que o pessoal, o público em geral tá um pouco mais acostumado. Agora entrando na parte mais visual, que eu sempre complemento nos meus episódios, o death metal nos ensina que você não precisa de cores vibrantes para ser notado. A competência ali, a presença técnica falam por si. É o estilo, assim, de quem domina o ambiente pelo conhecimento e seriedade. O death, ele nasceu quebrando protocolos, né? E mostrando que a verdadeira autoridade não precisa de fantasias. Ela só precisa de coragem de ser simples para deixar o seu trabalho, a sua técnica falar por si. E o Chuck, ele é respeitado justamente por ter transformado o death metal em algo filosófico e até técnico, né? Existe beleza ali na complexidade e no poder das sombras. Trazer essa herança para nossa imagem é abraçar a autenticidade pura, né? Peças que resistem ao tempo e uma postura que comunica que você está no controle absoluto da sua jornada.
Assim como aqueles fãs garimpavam fitas raras para montar a coleção perfeita, você não usa o que todo mundo usa só porque está na vitrine. Você usa o que descobriu ao longo da vida, o que tem significado e o que faz sentido para sua própria história. O death metal é um estilo assim que eu consegui trazer poucas coisas, poucas referências, até porque ele entra um pouco até próximo ali do que eu falei lá no episódio de Doom. Então, pra quem não ouviu o episódio de Doom, recomendo ouvir, porque encaixa assim em partes essa questão mais visual. Ele encaixa bastante na questão do Doom, que traz essa parte mais obscura, uma parte mais profunda, introspectiva. Então, pra não repetir aqui, recomendo você ouvir o episódio lá. Eu gosto de death metal, mas eu tenho alguns preferidos aqui dentro, né? Eu sou muito fã do In Flames, conheço poucas bandas mais brutais, mas eu gosto muito do Cannibal Corpse, daí tem algumas outras bandas ali do meio, porque eu sou muito fã de filmes slasher, gore, e esse meio todo de filmes B, então eu me identifico muito com essa parte, tanto do filme, e daí acabo me identificando mais com essa parte da música também. Então esse é o lado do death que eu gosto bastante por conta dessa ligação com o cinema de horror, né? Aquele cinema mais obscuro. E eu até pensei em fazer um episódio pra falar sobre essa parte dos filmes B aqui, pra complementar esse episódio, porque eu tenho algumas coleções, alguns filmes, e eu pensei, cara, por que não trazer um outro episódio talvez pra falar sobre esses filmes, essas referências visuais do cinema dentro do death. Eu não organizei isso hoje pra trazer aqui, que normalmente eu trago bastante essa questão visual do estilo, mas fazendo os episódios eu falei, cara, acho que eu vou fazer um episódio separado depois pra falar principalmente dos filmes gore. Até mesmo quando eu falei no episódio de Thrash, eu citei muito sobre a questão das capas dos álbuns de thrash metal lá dos anos 80 terem muita referência de filmes trash, né, de filmes ali da época mesmo. Reanimator é um filme que eu olho pra ele e falo, meu Deus, é uma capa de CD trash. E eles têm muita essa ligação com o cinema da época ali dos anos 80 principalmente, então eu acho que eu consigo aprofundar isso num outro episódio. Talvez eu faça um episódio só focado em cinema, que tem ligação com essas bandas de metal, que daí é um estudo mais aprofundado, daí eu vou ter que me organizar para trazer aqui. Inclusive eu trago os meus filmes de coleção também para mostrar e falar um pouco mais. Eu lembro que antigamente eu tinha uns 10 anos atrás eu tinha um blog em que eu falava só de filme assim, que eu colecionava e eu escrevia, assistia, da mesma forma que a galera aqui do Def no começo garimpava as fitas das bandas pra conhecer, eu era meio que garimpava filmes gore, slasher, B, trash na internet pra poder conhecer. Então eu conheci muito filme assim também garimpando online em blogs e sites que disponibilizavam esses filmes, porque eu sei que muitos desses filmes são proibidos em alguns locais, né, no mundo assim. Então é um negócio cabuloso, mas eu acho que eu vou fazer um episódio só pra falar dessa parte mais slasher gore, que daí remete também a essa parte das bandas mais extremas aqui, mas eu vou deixar pra trazer mais pra frente, porque eu acho que vai render um episódio bem legal. Não falei muito sobre o visual do estilo, porque como comentei, ele conecta bastante com o que eu trouxe no episódio de Doom, então recomendo você ouvir o episódio de Doom, que foi 2 episódios anteriores. Pra quem tá vendo no YouTube, eu deixo linkado, Spotify, dá uma fuçadinha que tá bem nos anteriores ali, fácil de ouvir. E vejo vocês no próximo episódio. Aproveita, curta o conteúdo, se inscreva no canal, Spotify, avalie o podcast se possível e até o próximo episódio. Um beijo.